Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. A Revista Espírita de julho de 1860 incluiu em sua pauta uma matéria resultante de uma evocação à vida na reunião da Sociedade Espírita de Paris, motivada por uma carta enviada à publicação por um dos assinantes que, por sua vez, questionava Allan Kardec sobre as informações de um amigo que lhe escrevera expressando sua opinião a respeito da convicção sobre a presença ou não junto a nós das almas dos que amamos. Para justificá-la, porém, expõe: por mais ridículo que pareça, direi que minha convicção sincera é a de ter sido assassinado durante os massacres da noite de São Bartolomeu. Eu era muito criança quando tal lembrança veio ferir-me a imaginação. Mais tarde, quando li essa triste página da nossa história, pareceu que muitos detalhes me eram conhecidos. E ainda creio que se a velha Paris fosse reconstruída, eu reconheceria essa velha aldeia sombria onde, fugindo, senti o frio de 3 punhaladas dadas pelas costas. Há detalhes desta cena sangrenta em minha memória e jamais desapareceram. Por que tinha eu essa convicção antes de saber o que tinha sido a noite de São Bartolomeu? Por que, lendo o relato desse massacre, eu me perguntei: é sonho? Esse sonho desagradável que tive em criança, cuja lembrança me ficou tão viva? Por que, quando quis consultar a memória, forçar o pensamento, fiquei como um pobre louco ao qual surge a lembrança e que parece lutar para lhe descobrir a razão? Por quê? Nada sei. Certo me achareis ridículo, mas nem por isso guardarei menos lembrança a convicção. Se dissesse que tinha 7 anos quando tive esse sonho, assim, eu tinha 20 anos, era um rapaz bem posto, parece que rico. Vim bater-me em duelo e fui morto. Às vezes me parece que um clarão atravessa essa névoa e tenho a convicção de que a lembrança do passado se restabelece em minha alma. O missivista reafirma sua certeza da ligação entre pessoas simpáticas a despeito da distância e relata uma experiência ocorrida com ele nas imediações de Lima, no Peru, em que, em determinada hora e dia, foi acometido de forte dor no peito, a mesma hora em que seu irmão, na França, teve um ataque de apoplexia que lhe comprometeu gravemente a vida. Oficial da Marinha, constantemente viajando, o autor das experiências teve seu anjo da guarda evocado na reunião da Sociedade Espírita de Paris, oferecendo, entre as respostas por ele dadas, ponderações interessantes. Primeiro, que o motivo da sua evocação não se tratava de satisfazer uma vã curiosidade, mas de constatar, se possível, um fato interessante para a ciência espírita, o da recordação de sua vida anterior. Segundo, que a lembrança de sua morte em vida anterior não era uma ilusão, mas uma intuição real. Terceiro, que embora essas lembranças sejam muito raras, se devem um pouco ao gênero de morte que de tal modo o impressionou que está, por assim dizer, gravado em sua alma. Quarto, que depois dessa morte na noite de São Bartolomeu não teve outras existências. Quinto, que tinha 30 anos quando de sua morte. Sexto, que era ligado à casa de Coligny. Sétimo, ter ocorrido seu homicídio no cruzamento de Butte. Oitavo, que a casa onde morreu não existe mais. Nono, que não era personagem conhecido na história por ter sido um simples soldado de nome Gaston Vincent. E, finalmente, 10º, que o comunicante foi, àquela época, seu anjo da guarda e continuava a sê-lo. Em observação sobre o caso, Kardec acrescenta: céticos, mais trocistas que sérios,
Poderiam dizer que o anjo da guarda o guardou mal e perguntar por que não desviou a mão que o feriu. Embora tal pergunta mereça apenas uma resposta, talvez algumas palavras sejam úteis. Para começar, diremos que se o morrer pertence à natureza humana, nenhum anjo da guarda tem o poder de opor-se ao curso das leis da natureza. Do contrário, razão não haveria para que não impedissem a morte natural, tanto quanto a acidental. Em segundo lugar, estando o momento e o gênero de morte no destino de cada um, é preciso que se cumpra. Diremos, por fim, que os espíritos não encaram a morte como nós. A verdadeira vida é a do espírito, da qual as várias existências corpóreas não passam de episódios. O corpo é um invólucro que o espírito reveste momentaneamente e deixa como uma roupa usada ou rasgada. Pouco importa, pois, que se morra um pouco mais cedo ou mais tarde, de uma ou de outra maneira, pois que, em definitivo, sempre é preciso chegar à morte, que, longe de prejudicar o espírito, pode ser-lhe útil, conforme a maneira por que se realiza. É o prisioneiro que deixa a prisão temporária pela liberdade eterna. Pode ser que o fim trágico de Gaston Vincent lhe tenha sido uma coisa útil como espírito que o seu anjo da guarda compreende melhor que ele, porque um só vê o presente, ao passo que o outro vê o futuro. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.